Enquanto muitos presidentes africanos vivem em mansões luxuosas, acumulam fortunas secretas e governam como se os seus países fossem propriedades privadas, um jovem líder desafia essa tradição. Ibrahim Traoré, de apenas 37 anos, declarou que sua fortuna pessoal é de apenas $128 mil, um valor insignificante comparado aos bilhões desviados por outros chefes de Estado. Mas ele não parou por aí. Ele recusou um aumento salarial, ordenou que todos os funcionários de seu governo declarassem seus bens e proibiu qualquer pessoa ligada à administração pública de fazer negócios com o Estado. Além disso, ameaçou processar rapidamente qualquer um que tentasse enriquecer por meio de corrupção. Quem é esse homem que parece ser a exceção em um continente onde política frequentemente se torna um atalho para a riqueza? Será que Traoré conseguirá manter sua postura incorruptível ou será engolido pelo mesmo sistema que já derrubou tantos outros líderes bem intencionados? Essa é a história do presidente que está tentando reescrever as regras do poder na África e dos desafios que ele enfrentará para não ser apenas mais uma promessa vazia. A riqueza do poder. Como muitos presidentes africanos acumulam fortunas e por que Traoré é diferente. Ao longo da história, a política tem sido um caminho para a ascensão social e econômica em muitos países, mas na África esse fenômeno frequentemente assume proporções alarmantes. Em diversos países do continente, presidentes e líderes políticos utilizam seus cargos não apenas como meio de governar, mas também como uma porta de acesso à riqueza inimaginável. Muitos chefes de Estado africanos, ao invés de investirem em suas nações, acabam acumulando fortunas pessoais exorbitantes, financiadas pela corrupção, pelo nepotismo e pela apropriação de recursos públicos. Essa prática tem sido uma das principais barreiras ao desenvolvimento da África, enquanto a população enfrenta desafios como pobreza extrema, falta de acesso à saúde e infraestrutura precária. Muitos líderes vivem em luxo desmedido, ostentando mansões em países europeus, coleção de carros de luxo e contas bancárias secretas em paraísos fiscais. Esse padrão de comportamento, infelizmente, se tornou comum em várias nações do continente. Vários líderes africanos ficaram conhecidos não apenas por sua longevidade no poder, mas também por sua capacidade de acumular imensas fortunas pessoais. Um dos exemplos mais notáveis é Teodoro Obiang Nguema Bazogo, presidente da Guiné Equatorial desde 1979. Apesar de governar um país rico em petróleo, grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, enquanto sua família desfruta de um estilo de vida luxuoso. Seu filho Teodoro Obiang foi acusado de usar dinheiro público para comprar mansões, carros esportivos e até mesmo itens extravagantes como luvas do Michael Jackson. Outro caso emblemático é o de Mobutu Sese Seko, que governou o antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, por mais de 3 décadas. Durante seu governo, Mobutu acumulou bilhões de dólares desviando recursos do Estado, enquanto seu povo sofria com a miséria e a falta de infraestrutura básica. Ele era conhecido por seus gastos excessivos, incluindo palácios suntuosos e festas luxuosas da Europa. O ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, quando governou Angola por quase 40 anos, também deixou um legado de corrupção e enriquecimento ilícito. Sua família e aliados controlam setores estratégicos da economia angolana, incluindo a petrolífera estatal Sonangol. Sua filha Isabel dos Santos chegou a ser considerada a mulher mais rica da África, acumulando uma fortuna estimada em bilhões de dólares, em grande parte devido a favorecimento político e monopólios concedidos pelo governo de seu pai. Esses são apenas alguns exemplos de uma prática comum em muitos países africanos. Esse modelo de governança impede o desenvolvimento sustentável, agrava as desigualdades sociais e gera instabilidade
política, já que muitas populações frustradas com a corrupção acabam recorrendo a protestos ou até mesmo a golpes de Estado para mudar o cenário. Traoré, um novo caminho para a liderança africana. Apesar dessa realidade generalizada, há alguns líderes africanos que tentam quebrar esse ciclo. Entre eles, destaca-se Ibrahim Traoré, atual presidente interino de Burkina Faso, assumindo o poder em setembro de 2022. Traoré é o mais jovem chefe de Estado da África. Tem se destacado por sua postura nacionalista e anticorrupção. Diferente de muitos líderes africanos que rapidamente adotam estilos de vida luxuoso, após chegar ao poder, Traoré mantém uma postura modesta em diversas declarações públicas. Ele afirmou que sua prioridade é a segurança e a soberania de Burkina Faso, que enfrenta uma grave crise devido ao avanço de grupos jihadistas no país. Seu governo tem sido marcado por um forte discurso contra influências ocidentais e um foco na autossuficiência. Ele denunciou a exploração de recursos naturais por empresas estrangeiras e tem incentivado políticas para garantir que as riquezas do país beneficiem a população burkinense e não apenas uma elite privilegiada. Além disso, diferentemente de outros líderes que buscam perpetuar no poder, Traoré não demonstra sinais de querer transformar sua presidência em um reinado pessoal. Seus opositores veem nele um exemplo de uma nova geração de líderes africanos comprometidos com a soberania e o desenvolvimento do continente, sem cair nas armadilhas do enriquecimento ilícito. No entanto, críticos alertam que sua liderança ainda está no começo e que será necessário tempo para ver se ele realmente manterá essa postura ou se acabará seguindo o mesmo caminho de muitos de seus predecessores. A questão da corrupção política na África não se limita apenas a líderes em si, mas também às estruturas de poder que permitem que esses abusos ocorram. Muitas vezes, redes de aliados, empresas estrangeiras e sistemas jurídicos frágeis facilitam a permanência de políticos corruptos no poder. A mudança desse cenário exige reformas aprofundadas, maior transparência e, principalmente, a participação ativa da população na exigência por governos mais éticos e responsáveis. Líderes como Ibrahim Traoré representam uma esperança de que é possível governar sem cair na armadilha do enriquecimento ilícito. No entanto, para que essa mudança seja real e duradoura, é necessário um compromisso não apenas individual, mas também institucional. Se Traoré conseguir integridade e colocar os interesses de Burkina Faso acima dos seus próprios, ele poderá se tornar um exemplo de que a liderança africana pode sim seguir um caminho diferente. O futuro dirá se ele conseguirá resistir às tentações do poder ou se tornará apenas mais um nome na longa lista de presidentes que usaram seus cargos para enriquecer. Uma nova política de transparência e proteção de contas. Para reforçar seu compromisso com a ética, Traoré estabeleceu um prazo até o dia 24 de março de 2025 para que todos os funcionários do governo declarem seus bens. Essa exigência tem um objetivo claro: garantir que nenhuma riqueza seja adquirida de forma ilícita enquanto essas pessoas ocupam cargos públicos. Em muitos países, o crescimento inexplicável do patrimônio de políticos e funcionários públicos, um dos principais indicadores de corrupção. Ao impor essa transparência, o presidente pretende criar um ambiente de governança mais íntegro e responsável. O líder burkinense também deixou claro que qualquer funcionário que não cumprir essa obrigação enfrentará processos legais rápidos e rigorosos. Diferente de muitos governos onde as denúncias de corrupção levam anos para serem investigados e muitas vezes acabam arquivados, Traoré quer garantir que aqueles que recusam a seguir as regras sofram consequências imediatas.
Isso representa uma mudança drástica em relação ao que acontece em muitos países africanos, onde as punições para a corrupção são raras e seletivas, favorecendo políticos influentes e seus aliados. Além disso, Traoré tomou uma medida extremamente ousada e inovadora ao proibir qualquer pessoa no governo faça negócios com o Estado. Essa decisão busca eliminar conflitos de interesse, um dos mecanismos mais comuns de corrupção dentro da administração pública. Em muitos países, altos funcionários do governo criam empresas privadas em nome de familiares ou amigos para ganhar contratos públicos, desviando dinheiro dos cofres estatais. Ao impedir essa prática, Traoré reduz significativamente as oportunidades de enriquecimento ilícito por meio de licitações fraudulentas e superfaturadas. A corrupção tem sido um dos principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável da África. Em diversos países, recursos que deveriam ser usados para melhorar a vida da população acabam desviados para contas bancárias privadas de políticos e empresários influentes. Esse desvio de dinheiro impede investimentos essenciais em áreas como educação, saúde, infraestrutura e segurança, perpetuando a pobreza e a desigualdade social. Exemplos desse problema são abundantes em países como a Nigéria, Angola, República Democrática do Congo e Guiné Equatorial. Líderes políticos e suas famílias acumulam fortunas bilionárias, enquanto a maioria da população luta para sobreviver. O impacto disso é devastador. Hospitais sem equipamentos, escolas sem professores, estradas destruídas e um sistema econômico que favorece uma elite enquanto milhões vivem na miséria. A postura de Traoré contra a corrupção, portanto, não é apenas uma questão moral, é uma estratégia fundamental para garantir o futuro de Burkina Faso. Se o país conseguir frear o desvio de dinheiro público e reinvestir esses recursos no desenvolvimento nacional, poderá alcançar maior estabilidade e crescimento econômico. No entanto, combater a corrupção não é tarefa fácil. Muitas vezes, os sistemas políticos são estruturados de forma a proteger os corruptos, e aqueles que tentam desafiar esse esquema enfrentam forte resistência. Em diversos países, líderes que tentaram impor reformas anticorrupção foram depostos, perseguidos ou até assassinados. Diante desse cenário, a grande questão que surge é: Ibrahim Traoré conseguirá manter essa postura rígida contra a corrupção sem sofrer represálias de elites políticas e econômicas? Os desafios e o futuro de Traoré. O caminho que Traoré escolheu não é fácil. Combater a corrupção significa enfrentar poderosos interesses econômicos e políticos, tanto dentro de Burkina Faso quanto fora do país. Empresas estrangeiras que lucram com contratos vantajosos podem tentar desestabilizar seu governo, enquanto grupos internos que se beneficiam do antigo sistema podem conspirar para removê-lo do poder. Além disso, há a preocupação de que seu próprio governo e aliados possam com o tempo se desviar dos princípios que ele defende. A história mostra que muitos líderes começaram com discursos nacionalistas e anticorrupção, mas acabaram cedendo à tentação do poder e das riquezas. Um dos maiores desafios para Traoré será garantir que suas ações sejam sustentáveis e que seu legado de transparência se mantenha mesmo após o fim de seu governo. Outra questão importante é se a população de Burkina Faso apoiará essas medidas de longo prazo. Em muitos casos, quando líderes impõem restrições rígidas à elite política e econômica, sofrem resistência não apenas das classes altas, mas também de setores da sociedade que se beneficiam indiretamente do sistema corrupto. O apoio popular será fundamental para que essas reformas tenham sucesso. Apesar desses desafios, a postura de Ibrahim Traoré representa uma esperança para a política africana. Se ele conseguir manter seu compromisso com a transparência, punir corruptos e fortalecer as instituições do país, poderá se tornar um exemplo para os líderes africanos que buscam romper com um ciclo de corrupção e má gestão.
O futuro dirá se sua luta contra a corrupção será bem sucedida ou se enfrentará os mesmos obstáculos que tantos outros líderes reformistas antes dele. O que é certo, porém, é que Traoré já marcou a história de Burkina Faso ao desafiar abertamente o modelo tradicional de enriquecimento no poder. Se sua estratégia funcionar, poderá ser o início de uma nova era para a governança na África. O que você achou? Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça, o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!